No mercado de beleza é pessoas falando sobre faturamento. Com formas de cativar, só falam sobre faturamento. Oi pessoas lindas deste canal, sejam muito bem-vindas. Eu sou Morgana e está começando mais um vídeo. Atrás eu comecei a trabalhar, que eu migrei primeiramente pra essa área tão legal, tão bonita que é. Suas dificuldades, não vou mentir pra vocês, é um mar de rosas, como a gente vê na internet, primeiramente. Então, se você quer iniciar, se você tá querendo iniciar, primeiro passo, não se compare demais, por favor. Não se compare demais com quem já tá no topo, não se compare demais. Inspirações. Várias influenciadoras, por exemplo, que é uma influenciadora que é gigantesca, é muito grande, a carreira dela é incrível, mostra a realidade, ela te inspira e não só fica falando sobre faturamento, que o que a gente mais vê no mercado de beleza é pessoas falando sobre faturamento. E não é só isso que precisa. Falam formas de cativar, só falam sobre faturamento. Como se faturamento fosse o único essencial, que não é só o essencial, claro, a gente precisa se a gente quer viver somente, mas pra vocês que não, eu não só vivo só de unhas ainda, eu saí completamente do CLT. Então vamos lá, a trajetória começou no seguinte, eu na minha mudança para essa cidade que eu estou hoje, dificuldades, trabalho, eu não conseguia parar, muito triste, eu tava muito abalada, N questões, vi um belo dia uma oportunidade de começar a fazer então unhas postiça, né? Fui tentando fazer uma postiça realista aqui, uma postiça realista ali. E aí eu pensei, por que não? Habilidade com isso, porque é isso, né? O principal de tudo eu também gosto. Então por que não juntar o útil ao agradável? E eu ainda trabalhava como CLT. E depois começou a fazer pra mim, ia postando, etc e tal, os folho, né? Chegou um belo momento que eu fui despedida do meu trabalho. Fiquei uns meses sem trabalhar, quando me deparo então pegando mais firme para poder trabalhar então com o mercado de unhas. Não foi fácil, não foi fácil, não foi... Ai, nossa, o emocional da gente mexe muito. Aconteceu outra proposta de emprego e enquanto isso, o que eu tinha de dinheiro, eu tinha uma outra fonte de renda, o pouco que eu ia me sobrando, eu ia investindo. Investi em material, comprei curso, né? E assim eu fui atrás de modelo, gente. Pra conseguir modelo foi um sacrilégio. Um sacrilégio, um sacrilégio. Eu praticamente implorava pra alguém ser minha modelo, sabe? Até que deu certo, né? Quando eu vi que eu tava fazendo uma coisa minimamente boa em mim, que eu tava tipo, uau, nossa, tá incrível isso aqui. Eu fui para partir para modelos para tentar se eu conseguia capitalizar alguma pessoa. Eu tive uma modelo só, tá? Não foi tipo várias modelos, foi uma modelo só. Até porque aqui na minha cidade tem várias manicures, né, designers, que trabalham com alongamento, spa de pés. Então é um mercado grande realmente. Você competir, não é competir, né? Mas você ter o seu diferencial. Essa circunstância, eu também trabalhava como CLT. Eu trabalhava em um hospital. E eu comecei a atender em casa depois desse horário. Como eu trabalhava meio turno, fazia 6 horas seguidas, então eu não trabalhava durante o dia, né? Tipo, eu trabalhava das 6 da manhã até meio-dia, se eu não me engano. Umas 6 da manhã até meio-dia. Então eu tinha a tarde e a noite livre, então eu treinava bastante em mim, postava bastante no Instagram, ia, tentava, implorava, não tinha cliente, até que surgiu uma oportunidade de trabalhar com uma mulher, né, que já tinha um salão, já era estabelecida há muitos anos na área e queria alguém para estar ali para fornecer o serviço de unhas. Então eu, né, me ofereci para trabalhar lá. Não deu certo por causa do meu trabalho e entre outras coisas que não veio ao caso, mas não deu certo. Me sentia muito insegura de trabalhar com outras pessoas. Voltei a atender na minha casa. Atender entre aspas, né? Porque eu não tinha clientes pra minha casa. Eu trouxe todas as minhas coisas pra minha casa, gente. Tudo na simplicidade. Do que eu podia. Uma prateleira que eu podia. Com o que eu tinha em casa. Uma mesa que eu tenho em casa, sabe? Tanto que quando eu atendi minhas clientes, era uma mesa grande de jantar, tá? Uma mesa grande de jantar. Eu vou ver se eu consigo pegar fotos e vou colocar aqui na tela pra vocês. Assim, gente, difícil, de verdade. E daí eu fiquei desempregada de novo.
Dali foi o ponto que, assim, que eu perdi firme mesmo, ia divulgando pra tudo que é canto. Contato com o salão, que é o salão que eu estou hoje, mas ele já tinha uma pessoa trabalhando com unhas, que fazia alongamentos também, manicure, pedicure, tradicional e alongamentos, então eles não precisavam. Oportunidade para trabalhar numa agropecuária, não deu certo. E nesse tempo eu atendia depois do horário do meu serviço, ou seja, eu atendia depois das 6 horas, 6h30, depois das 6h30 eu atendia quando tinha uma cliente. Ali, gente, era raríssimo. Nossa, eu lembro muito bem que era muito raro e eu cogitei várias e várias vezes, me perdi as contas de quantas vezes eu já pensei em vender tudo, em tudo que eu tinha, e foi gasto, inicialmente foi gastado mais ou menos um salário mínimo. Salário mínimo não, salário mínimo comercial, uns R$1.700, R$1.800. Isso só em material, esmalte, alicate, cabine, lixa elétrica, etc. Isso que nem era dos bons, dos melhores, era o mínimo que eu precisava, né? Não era coisa muito uau, não, era o simples, o mínimo que funcionava, né? Como eu tinha falado pra vocês, eu fiz um curso que um belo momento tive algumas clientes incríveis, né? No fim do ano, foi o que eu mais aproveitei, né? Fim do ano, vamos pegar cliente. Atendia depois horário, atendia de sábado, atendia de domingo. Assim, uma loucura. Eu ficava extremamente cansada. Tinha meses que eu não tinha ninguém, mas pelo menos eu tinha uma fonte de renda, né? Que era meu serviço no CLT. Acabou que eu fui demitida de lá também. Vocês devem estar se imaginando, mas caramba, guria, o que você tem? Por que tu é demitida? Tu deve ser uma pessoa péssima. É onde que eu falei, bati o pé e falei assim, isso que vocês estão fazendo não é certo comigo. E eles me deram a demissão, etc e tal. Era quase um trabalho escravo, gente. Pra falar bem a verdade pra vocês. Machuquei meu ombro, lesionei meu ombro. Não quiseram se responsabilizar. Ainda falaram que era... Qual que foi a palavra que eles falaram? Que era, tipo, não é migué, mas que era frescura minha. Tanto que meu ombro ainda é lesionado até hoje, né? Realmente, alguns salões, pra ver se eu conseguia trabalhar, pra ver se eu conseguia mais clientes, né? Por causa que o fluxo do salão, uma vai recomendando a outra e assim vai criando clientela, né? Fixa ali pra ti também. O salão que eu tinha falado inicialmente, que já tinha uma manicure, me contatou. E eu contatei eles também, né, gente? Mas até que no fim deu certo e eu estou lá até hoje. E assim, gente, confesso pra vocês que nessa brincadeira foi um investimento muito pesado, sabe? Até por eu ter sido demitida, né? Foi um investimento muito pesado também. Ainda estou na fase... Não, eu fiz um investimento muito pesado. Agora eu estou tentando... Eu tô naquela fase de tentar seguir, assim, sabe? Pra ver se paga, né? Porque como a fase de investimento agora eu falei assim, não, agora vou dar uma maneirada, vou parar de investir em tanta coisa, porque a gente comprei, principalmente coisa de decoração. Gente, compro simples que dá certo de decoração. Não vai comprando muita coisa, porque eu comprei tanta coisa de decoração, tanta coisa de tendência, que a maioria é uma e outra que vai querer. Então, é isso que eu falo, compra o simples, o básico que funciona. Porque, a não ser que você já tenha, agora quando você já tiver um público que pede, que é o estilo da pessoa, aí você vai investindo aos pouquinhos, né? Só que é inevitável você não gastar menos de R$1.000 em um negócio, né? Então, quando eu entrei pro salão, eu criei meu CNPJ, eu firmei ali mesmo. Me perdoem pela minha nenê acuando, tá latindo. E meu gato tá no cio também. Quando a gente tá criando um negócio, principalmente CNPJ, né? Quando tu firma mesmo que tu quer criar o seu próprio negócio, gente, é difícil. É difícil, os primeiros meses não são fáceis. Mês passado, eu tô ali, vai fazer 3 meses agora. Agora vai fazer 3 meses. E agora, a recém, que ele quase se pagou. Então, assim, teve meses, assim, claro, isso fora a fase de investimento, né? Tipo, que eu fiz antes de entrar pro salão mesmo. Teve mês que, depois que eu entrei no salão, né, tem um caderninho. Aqui é meu caderno. Porque quando você tem um CNPJ ou não, é sempre bom você anotar seus gastos,
o que tu gastou, o que entrou, pra você acompanhar a risca, porque quando a gente cria o próprio negócio, eu vou falar de experiência própria, a gente pega o dinheirinho, vai comprando uma coisinha ali, compra uma blusinha aqui, compra uma coisinha ali, sabe? E não vai guardando. Então é sempre você já tem essa ciência que tu tem que dar uma maneirada. Eu sei que dá euforia, eu sei, sabe? Mas, enfim. O primeiro mês que eu comecei em março. Meu primeiro mês lá, deu, que foi meu mês, assim, que eu só entrei com as coisas que eu tinha, né? Deu menos R$300. O meu segundo mês, ele fechou em menos 523, que daí eu fui adicionando mais coisas, já que eu tinha umas clientes a mais, né? Eu comprei alicate, comprei algodão, comprei mais luva, comprei outras coisas, né? Material também eu comprei mais pra não faltar, né, durante o atendimento. E o que eu gastei, fora os gastos do salão, como aluguel, água, luz, internet, etc e tal. E eu tenho tudo aqui anotadinho, minhas clientes, o procedimento, os valores e as datas, né? Porque assim, clientes que precisam de manutenção, eu sempre deixo anotadinho aqui, porque daí eu já lembro e já chamo, já dou aquele gatilho de chamar ela. Agora eu vou mostrar pra vocês no mês passado. Eu tive gasto com maquininha de cartão, porque eu comprei, porque eu vi que muitas das minhas clientes que eu perdi, vamos dizer assim, era pelo fato que muitas não têm cartão que aproxima, né? Principalmente o pessoal mais assim de idade, que tem medo, e tá certo, né? Que não tem o cartão de aproximar, porque no meu celular eu já abri uma conta num banco digital, que é um celular também que foi um investimento, né? Que tem NFC, para poder pelo menos aproximar ali no meu celular e fazer o pagamento no cartão. E daí eu pensei assim, eu vou fazer investimento de uma maquininha de cartão. Então, mês de maio, aqui está o mês de maio. Mês de maio, gente, quase se pagou. Eu tive um gasto total R$1.261. Isso incluiu materiais, eu precisei comprar uma poltrona também para minhas clientes, aluguel, água, luz, internet, coisas tipo copo descartável, essas coisas assim, sabe, de material pro salão. E ficou comparado menos 131,01. Por isso que eu falo pra vocês que é muito importante, porque às vezes você não vê o dinheiro, sabe? Às vezes tu vai entrando, tu já vai gastando, comprando coisa. Mas tu pode fazer isso, mas sempre anotar, porque isso vai te ajudar muitíssimo mesmo, tá? Então essa é uma dica valiosíssima que eu dou pra vocês. E agora estamos no mês, esse mês. E aqui está as coisinhas. Pior que eu não tenho de quando eu comecei mesmo, porque esse aqui é um caderninho novo. Tipo, aqui ó, clientes de janeiro. Não tive nenhuma, né, que eu tava desempregada. Daí aqui, ó, eu tive do dezembro. Dezembro eu fiquei tão feliz, gente, que o mês inteiro, sabe quanto que eu lucrei? Lucrei não, o quanto que eu tirei fazendo unha? R$233. Gente, foi uma emoção tão grande, vocês não têm ideia. E continua sendo uma alegria muito grande a cada dia que passa, a cada cliente que vem. E é importante isso, você saber atender tua cliente, você ser grata por cada cliente que te escolhe e principalmente quando ela fideliza com você. E outra dica, gente, não se compare, não, tenha a tua personalidade. Eu lembro que eu entrei em um dilema muito grande, porque eu até comecei a distorcer da minha própria personagem, tipo, da minha própria pessoa. Porque eu via tanta gente, usados, sabe? Claro, se você quer seguir isso, ok. Se é uma coisa que você se identifica, ok. Agora, não deixem se levar. Se vocês têm uma forma, a sua essência também ajuda a trazer muitas clientes, fidelizar muitas clientes, entendeu? Então, são essas minhas dicas e trajetórias
como Nail Designer há 1 ano e alguns meses. Esqueci de quantos meses, mas é 1 ano e alguns meses. Então é isso. Um beijo e tchau!